órfãos espirituais. A cada dia que passa, o cristianismo tem avançado em cada vez mais lugares, as igrejas têm crescido, mas cada vez mais aumenta também o número de pessoas que se tornam órfãos espirituais. Dizem que são crente, parece que são crente, caminham que nem crente, usam o linguajar do crente, fala parecido, anda parecido, mas não conhece o Pai de verdade. A presença do Senhor estava nesse lugar e essa é aquela que nós queremos, aquela que nós zelamos. E eu quero hoje trazer para você essa palavra para você entender. Deus quer fazer coisas novas no nosso meio em nome de Jesus. Mas para que isso aconteça, você precisa parar com o sentimento de orfandade e você precisa conhecer de verdade o teu Pai. Talvez por N razões você não conheça o teu Pai de verdade, mas existe um Pai que está nos céus, que te criou, que te formou, que te planejou, tem coisas tremendas para realizar através da tua vida, e esse Pai que eu quero te apresentar hoje aqui nesse lugar. Eu acho tão interessante, à medida que o Senhor Jesus começa a falar para os seus discípulos de que em pouco tempo Ele não estaria mais entre eles, que Ele teria que ascender aos céus para que o Espírito Santo de Deus pudesse descer, o Consolador, mas pensando no contexto da época, na realidade dos discípulos, aquilo era algo impensável. Afinal de contas, pescadores iletrados, homens simples, caminhando com o mestre por 3 anos, querendo viver coisas novas com ele, e ele é aquele que trazia a palavra, que trazia consolo, que dava as missões, que trazia repreensão. Como é que vai ser agora se ele não estiver mais conosco? Como é que vai ser? Quem vai dar as ordens? Como é que as coisas vão acontecer de verdade? E eles não entendiam muitas das coisas, e o sentimento que pairava entre os discípulos era de uma orfandade, de que se o Senhor fosse embora, se o Senhor não estivesse mais com eles, eles ficariam órfãos. Não teriam mais o seu próprio pai ou o seu mestre com eles para lhes dizer o que fazer realmente. Eu acho tão bonito em João no capítulo 14, versículo 18, quando o Senhor vai dizer: eu não vos deixarei órfãos. E esse é um dos textos mais bonitos para mim, em meio a essa mensagem que Deus ministrou tão fortemente ao meu coração. Quando você começa a trabalhar num lugar, as pessoas conhecem você porque é o novato, o estagiário. Se você já for um pouquinho melhor aí, mais capacitado, quem sabe, numa bênção grande, o trainee, né? Mas é interessante porque as pessoas nos conhecem muitas vezes pelas posições que nós exercemos. Às vezes, me conhecem simplesmente porque é o filho do pastor Dutra. Ah, agora é o fulano de tal. Como é que as pessoas te conhecem de verdade? Você percebeu que às vezes, quando você passa por um determinado lugar, você é conhecido, podem usar até o teu nome, mas logo depois fazem uma referência àquele lugar? E eu não sei quanto a você, mas eu, gente, já fui o Lucas do PV, o Lucas da PIB, o Lucas dos universitários, o Lucas da Disney, quando eu trabalhava lá ainda, o Lucas do HSBC, o Lucas estagiário, se bem que naquela época não tinha nome, porque estagiário não tem nome, você sabe, né? Você que é estagiário sabe que é assim. Mas vai chegar o tempo da bênção, meu irmão, que você vai ser contratado em nome de Jesus. Ninguém fala amém? Ah, pelo menos aí, ó, os estagiários e tem chefe falando amém, vai te contratar essa semana em nome de Jesus aí, gente, aí também, né? Mas brincadeiras à parte, é tão interessante, porque muito tempo você vai sendo conhecido assim. Nos últimos tempos, na verdade, eu estou sendo mais conhecido como o pai da Lucy e da Lizzie, na verdade. A pessoa nem fala mais o nome, nem mais o que faz, nem nada. Agora, a grande questão é que se algumas desses cargos, posições, nomenclaturas colocadas sobre você fossem tiradas de você, o que sobra? Se o teu trabalho, os cargos, títulos ou qualquer outra coisa que você possa se vangloriar, se isso é tirar de você, o que sobra de você? E sabe, muitas vezes o nosso problema é que nós ficamos tentando nos provar e através de méritos e tantas outras coisas no relacionamento com Deus, mas Ele já nos escolheu. Você é filho de Deus. Mas é interessante porque por muitas vezes, nós nos perdemos em meio àquilo que o Senhor está realizando na nossa vida e temos um sentimento de solidão, de orfandade, de distanciamento. E esse é um problema grande dos nossos dias. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de João, capítulo 14, eu quero estudar com você hoje esse texto, e entender o que tem gerado cada vez mais órfãos espirituais, e quem sabe identificar algumas áreas na minha e na tua vida que tem nos afastado e trazido esse sentimento. Porque na grande verdade, nós somos órfãos espirituais porque nós não conhecemos o nosso Pai na sua totalidade de verdade. Acompanha comigo aí em João capítulo 14, a partir do versículo 16.
Diz assim a palavra: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e também eu o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não os Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos e a ele faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala aos nossos corações, revela a Tua palavra, se revela, Deus, a nós de maneira singular, em tantas questões, dúvidas, situações, orações colocadas hoje aqui, que possamos entender a Tua direção e que o Senhor venha a se revelar de maneira específica, especial hoje para cada um de nós, através da Tua palavra. Essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. A palavra nos revela que Jesus não nos deixaria órfãos e envia o Consolador. E hoje eu quero estudar com você o que tem gerado tantos órfãos espirituais em tantos lugares por aí, inclusive dentro da própria igreja. Primeira situação que tem gerado muitos órfãos espirituais é o nominalismo cristão. Do versículo 18 ao versículo 20, Jesus começa a trabalhar junto com os seus discípulos e as conversas de Jesus são extremamente intrigantes. Ele estava consolando os discípulos após falar mais uma vez que em pouco tempo ele não estaria mais com os seus discípulos. Mas somente eles, aqueles que o conhecem de verdade, aqueles que não só ouviram falar sobre ele, conseguiriam enxergá-lo realmente. E o nominalismo cristão tem crescido assustadoramente nos nossos dias. Parece que está na moda ser evangélico, das pessoas dizerem que são evangélicos, mas não necessariamente viverem os padrões ou viverem de acordo com pessoas que conhecem realmente o Pai que temos de verdade. E sabe, isso me lembra muito a história, por exemplo, do filho pródigo, que pede a sua parte da herança em vida e vai gastar tudo aquilo que ele havia ganhado para tentar, através das experiências, encontrar quem ele realmente é. Mas essa é a grande questão. Muitas vezes tentamos encontrar quem nós somos em meio a tantas experiências, em meio a tantas coisas por aí afora, mas não nos encontramos com relação a quem nós somos de verdade. Nós somos filhos de Deus e não precisamos simplesmente tentar várias experiências, várias situações afora, para que possamos encontrar aquilo que nós já somos. E muitas vezes nós ficamos tentando nos provar ou nos mostrar, para simplesmente encontrar aquilo que Deus já nos criou e já nos preparou para ser. Mas a grande verdade por trás dessa história do filho pródigo é que ele queria viver e experimentar para ser, mas ele já era aquilo de verdade. E sabe, o crente nominal vive correndo atrás de expectativas, vivências para tentar garantir a quem ele quer ser de verdade, mas se esquece daquilo que ele mais precisa. E o que nós mais precisamos é da presença do Senhor na nossa vida, na nossa casa, no nosso meio. Eu acho muito interessante a história de Moisés, porque o nome Moisés significa retirado das águas. Uma criança que, por causa da lei daquela época, em que todos os filhos meninos deveriam ser mortos, ele é salvo através das parteiras e a sua mãe o coloca num rio para que ele pudesse se salvar. Até que a filha do faraó o encontra, o tira das águas e por isso o próprio nome. Mas é interessante porque toda vez que alguém fala o nome de Moisés, é como se estivesse falando tirado das águas.
Só que se eu pensar de uma maneira mais pessimista, eu posso pensar como alguém que simplesmente, por mais que a mãe tentou o salvar dessa maneira e o salvou, de alguém que está simplesmente abandonando o próprio filho, o que não é verdade. Ou de uma maneira mais otimista, de alguém que foi resgatado das águas através da filha do faraó. É mais ou menos aquele negócio entre o copo, como você vê as situações da vida, entre o copo meio cheio ou meio vazio. Você consegue entender. Mas sabe, é interessante porque ele era hebreu, praticamente órfão, por mais que a mãe ainda estivesse viva, mas é interessante porque agora ele não pertencia nem mais ao seu povo e nem mais ao Egito. Príncipe do Egito, criado como príncipe, depois, em uma situação complicada juntamente com seu povo, mata um soldado e foge embora e passa 40 anos cuidando das ovelhas do sogro. Que negócio complicado. Afinal de contas, depois de toda essa história, de todo esse tempo, quem era Moisés? Quem ele era de verdade? Era hebreu, era príncipe, era pastor de ovelhas? Quem ele era? E aí vem a grande questão. Enquanto ele pastoreava aquelas ovelhas do seu sogro, por muitas vezes, sabe onde ele pastoreava? No Monte Horebe, o monte de Deus, que passa a ser conhecido a partir daquele ponto, do encontro que ele tem com o Senhor naquele lugar. Mas a grande questão é que o monte revela a presença, e ele passava diversas vezes por aquele lugar, mas ele não percebia que o Senhor estava naquele lugar. Até que um dia, finalmente ele vê uma sarça pegando fogo que não se consumia. Ele vai até aquele lugar e ele começa a entender coisas novas que não havia entendido ainda. Tira as sandálias dos pés, porque aquele lugar era terra santa. E o Senhor começa a se revelar a ele. E a primeira coisa que o Senhor fala para ele, depois de tirar as sandálias, ele vai dizer: olha, eu sou o Deus dos seus ancestrais. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que ele estava dizendo? Eu sou o Deus dos seus pais. E o que Moisés estava dizendo? Mas você ainda não é o meu Deus. E muitas vezes, o nosso problema do nominalismo é que a gente vive a mesma coisa. Você pode estar tentando viver a fé dos teus pais, a fé dos teus tios, avós, algum parente, algum amigo, algum líder, não sei, de algum pastor, talvez até. Mas o Deus é o teu Deus mesmo? É interessante porque na sequência da conversa, depois de trazer um pouco da missão, daquilo que Deus queria realizar através da vida de Moisés, ele vai falar assim: olha, eu sou, estará com você. O que Deus está dizendo para Moisés? A partir de hoje, eu não só serei o seu Deus, mas a minha presença estará com você por onde você andar. Sabe o que acaba com o nominalismo cristão? A presença de Deus por uma pessoa, que vai transformando o teu caráter, tuas atitudes, gerando fruto do Espírito. A pessoa é completamente transformada. Mas tem muita gente que fala que é crente, mas não vive que nem crente, porque ainda não conhece o Pai que tem de verdade. E hoje eu vim te apresentar esse Pai maravilhoso, que talvez tenha sido deturpado pelas imagens paternas que você possa ter tido de traumas ou experiências ruins, ou de outras pessoas, ou talvez porque você esperava muito, uma expectativa de que Deus se revelasse da maneira que você esperava, no tempo que você esperava, mas Ele não se revelou dessa maneira, porque Ele te ama. Mas hoje Ele está aqui dizendo assim: olha, eu sou o teu Pai, fui eu que te criei, fui eu que te formei, fui eu que te planejei. Não importa a família que você está hoje, eu tenho planos tremendos para realizar através da tua vida. Mas é tão difícil para nós porque muitas vezes a nossa maior dificuldade é que a gente não conhece o nosso Pai. Lá em casa, entre os meus irmãos, nós somos em 4. Por muito tempo fomos apenas 3. Mas recentemente, há cerca de 2 anos, nós ganhamos uma nova irmã, argentina. Meu pai, minha mãe faleceu quando a gente era adolescente ainda, meu pai casou de volta depois de alguns anos, e hoje, como missionário na Argentina, ele adotou uma menina chamada Linda. Na verdade, entre nós aqui é Rosalinda, mas ela não gosta desse nome. Ela prefere ser chamada de Linda. Eu também ia preferir, mas tudo bem. Mas é interessante, gente, porque olha só, na minha família, nos 4 irmãos, 2 são adotivos. E eu lembro de que, desde quando a gente era pequeno, meus pais sempre contaram para o meu irmão mais velho, e agora para a minha irmã mais nova, que eles eram filhos do coração, que Deus havia dado uma direção para eles, que eles haviam sido escolhidos por Deus para fazer parte da nossa família. Sempre fizeram dessa maneira. Mas eu lembro que quando meu irmão mais velho fez 15 anos, meus pais sentaram com ele para conversar, chamaram a família toda e falaram assim: olha, a gente guardou a pulseirinha que tem o nome completo da sua mãe biológica. Eu
não sei se você vai querer procurá-la ou não, mas eu quero dizer para você que nós esperamos você ter essa idade para que você tivesse a maturidade de tomar a sua própria decisão. A gente não estava escondendo, estava só esperando você gerar essa maturidade. A gente quer entregar para você. E se você quiser, a gente está disposto a ir com você, procurar, ir atrás e saber, porque a gente também não sabe nada. Ele havia sido adotado com 2 dias de vida. E foi interessante a resposta, não estou aqui para dizer para você se ela foi certa ou foi errada, foi o que ele respondeu. Ele falou assim, olha, tem pessoas que querem procurar os seus pais biológicos, mas eu sei quem é meu pai e eu sei quem é minha mãe. Será que você sabe quem é teu pai e quem é tua mãe de verdade? Será que você sabe quem é teu pai espiritual mesmo? Tudo que ele sonhou, planejou, pensou para realizar através da tua vida? Segundo elemento que tem afastado tanta gente por aí, a religiosidade cristã. Versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. A herança que os discípulos haviam recebido no contexto judaico era de que se eles cumprissem à risca todos os mandamentos, todas as leis, estava tudo certo. Agora, caminhando com Jesus, eles percebem que ele não vem para anular a lei, mas confirmá-la, mas através da graça do Senhor Jesus, eles poderiam viver algo diferente. Porque aquilo que o Senhor quer não é alguém que cumpre os mandamentos simplesmente, ele quer alguém que vive um relacionamento. Afinal de contas, simplesmente seguir um conjunto de regras está mais parecendo um reformatório infantil. E sabe, Deus quer gerar em nós um relacionamento diferente. O que a religiosidade não é capaz de formar. A religiosidade é simplesmente seguir uma série de ritos, uma série de regras, mas não ter um relacionamento com aquele que nos criou de verdade. Isso é religiosidade. Muito comparado e contrabatido por Jesus, inclusive, entre o modelo farisaico daquela própria época. E Jesus bateu muito forte com relação a isso. Porque não tem a ver com aquilo que os outros veem. O que ele está gerando em nós é um relacionamento de muito mais tempo de secreto. É isso que o Senhor quer revelar e gerar cada vez mais os seus servos. E sabe, a religiosidade é um caminho que muitas vezes parece ser mais fácil. Cumprir uma série de leis, deveres, é muito mais fácil do que investir tempo no secreto. Sabe por quê? Isso é mais palpável. O secreto não é tão palpável, é meio abstrato. E às vezes para nós é complicado entender essas coisas. Estou lendo um livro muito interessante, fica a recomendação, Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. Maravilhoso. E um dos capítulos que eu estava lendo esses dias, foi interessante porque algumas coisas eu acabei me comparando um pouquinho, de coisas semelhantes. E sabe, ele falou assim, olha, eu estava um dia tendo um tempo com Deus, e por muito tempo na minha vida, entre o ministério que ele realiza, esse homem de Deus, entre conferências, congressos, estádios e outras programações, eventos, todas muito bem intencionadas para compartilhar do Evangelho e ver a igreja crescendo cada vez mais através do mundo todo. Um dia tive um tempo com o Senhor e o Senhor falou para mim, você só me busca como um poço de gasolina. Eu disse, Senhor, mas é porque eu busco o Senhor dessa maneira, porque eu quero renovar as minhas forças, me alimentar dessa maneira para transbordar sobre as pessoas aquilo que o Senhor tem feito, mas se eu tiver com o tanque vazio, eu não consigo fazer isso. Ele falou assim, porque você gosta muito de dirigir, você gosta muito de fazer, mas você não quer passar tempo na minha presença de verdade. Quando você me busca é só para conseguir o mínimo necessário para viver aquilo que você está vivendo, mas você não aprendeu ainda a debruçar sobre a minha presença. E eu não sei quanto a você, mas eu prefiro muito mais dirigir do que ficar no posto tendo que encher o tanque do carro. Porque isso é mais palpável, isso é muito mais fácil. Agora, eu quero viver um novo tempo na minha vida e como igreja, onde a gente não vai passar mais tanto tempo dirigindo e muito mais tempo no posto, recarregando, sendo completamente inundado pela presença do Senhor, em nome de Jesus. Mas sabe, é muito mais fácil. Só abastecer, isso dá um sentimento de realização. Você se sente ainda melhor. Senhor, mas eu estou fazendo a tua obra, eu estou realizando tantas coisas. Mas não é isso que eu quero que eu faça. Que você faça, eu quero que você dependa da minha presença. E sabe, isso é muitas vezes o que acontecia com o filho que ficou da história do filho pródigo. Aquele que estava na própria casa, cumpria os mandamentos, seguia à risca as ordens do pai, mas não conhecia o coração do próprio pai.
ao ponto de dizer para ele: como é que você vai matar um animal para o meu irmão que gastou tudo e agora voltou para casa, mas nunca matou um animal para mim, com os meus próprios amigos, fazer uma festa? Sabe o que o pai responde para ele? Você nunca me pediu, porque aquele homem não conhecia o coração do pai que ele tinha. E sabe, existem coisas que nós não pedimos ao Senhor, porque nós não conhecemos o coração do nosso Pai, daquilo que Ele quer gerar entre nós e através de nós, em nome de Jesus. E hoje eu quero te mostrar, através da palavra, um pouco mais sobre isso, porque muitas vezes essa é a nossa maior dificuldade. Quando um filho chama o seu próprio pai, o pai imediatamente responde, porque um pai responde o clamor do seu filho, seja através de um choro, seja através, simplesmente dizendo assim: pai, você pode passar, filho, um filho dizendo para o pai, você pode passar mais tempo comigo? Outro dia, meu coração foi completamente destruído em casa. Minha filha falou assim: pai, você vai de volta para a igreja, pai. Você não pode ficar um pouquinho mais assistindo desenho comigo? Quando o pai escuta o seu filho falando dessa maneira, o clamor do seu filho, o que o pai mais quer é passar tempo na presença. E o que o Senhor mais quer hoje, através da minha vida, da tua vida nesse lugar, é mostrar que nós podemos sim passar mais tempo na sua presença e através da sua presença. Moisés tinha tendo encontro, Davi buscava uma coisa, a face de Deus. Paulo disse: mas uma única coisa faço. Maria de Betânia descobriu apenas uma coisa era necessária. O problema da religiosidade e do filho que ficou é que ambos seguem a mesma regra que está baseada neste mundo. Quanto mais eu faço, mais vão olhar para mim, mas o padrão do alto é diferente. Quanto mais eu dependo, quanto mais eu busco, quanto mais eu me escondo no secreto do Senhor, mais a glória dele vai ser revelada, porque mais importa que ele cresça e eu diminua. Porque você tem gastado tanto tempo, tantos recursos, tentando chamar a atenção de quem não é o seu pai? Chama, clama, e ele vai se revelar de uma maneira poderosa em nome de Jesus. Último, sincretismo religioso. Para onde você vai quando você mais precisa? A quem você recorre quando você mais precisa? Aqui no texto, vai revelar a partir do versículo 22, que Judas, nesse caso aqui não Iscariotes, pergunta para Jesus: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Isso revela que na verdade ele e os discípulos não conheciam plenamente o coração de Jesus. Eles estavam os preparando para que eles vivessem algo novo, para que quando ele não estivesse mais com eles, através do seu Espírito, eles pudessem continuar a missão e realizar aquilo que o Senhor já tinha planejado. Mas eles não conseguiam entender aquilo ainda. E sabe, o problema, na verdade, do sincretismo é que muitas vezes nós vamos trazendo os nossos receios, coisas que vemos de fora da igreja, coisas que vemos de fora da Bíblia, de fora da presença do Senhor, para tentar trazer simplesmente aquilo que cabe de acordo com a nossa própria vontade, de acordo com aquilo que não vai contra aquilo que nós queremos para nós mesmos. Afinal de contas, quando eu olho para a Bíblia, se tem algo que, Deus, isso aqui é muito difícil, então vou deixar de lado, eu vou seguir só a primeira parte desse versículo, mas a segunda vai ser um problema para o Lucas do futuro. Mas agora, Deus, é essa parte aqui. E sabe, não tem como você ver parte da Bíblia, tem que ver ela por completo, não é assim que funcionam as coisas. Mas muitas vezes, ainda mais num contexto aqui brasileiro, gente, o sincretismo é tão forte no nosso país, e você mistura a palavra de Deus com as coisas que você vê por aí, com crenças que não condizem de maneira nenhuma com a palavra. Outro dia me perguntaram: pastor, qual é o teu signo? Gente, tem coisa que não pergunta ao pastor, gente. Toda vez que me pergunta um negócio, sabe o que eu falo? Dinossauro. Para causar mesmo assim já direto. Daí a pessoa fala: deve ser de leão então. Que de leão o quê? Sai fora. Só pela brabeza, né? Onde é que você está buscando as respostas? O que você está misturando que não devia ser misturado com a palavra de Deus? A quem você tem recorrido? Cartomante, tarô, búzio, chás por aí afora, drogas? Qual que é o teu escape? Se o teu escape não for o Senhor, você está muito mais sincrético do que você imagina. Deixa eu ir mais profundo. Será que teu escape são os alimentos? É comida mesmo? Esse é difícil. Ô pastor, você também, né? Você está entendendo o que eu estou falando? É muito mais próximo do que você imagina. Eu acho interessante porque o Senhor
nos conhece porque Ele nos criou. Mas quando o Senhor não é o nosso Pai de verdade, nós não o conhecemos plenamente, sabe qual é um dos motivos do sincretismo? Existem partes do coração nosso que nós não permitimos que Deus conheça. Ele sabe, mas nós não permitimos que a luz dele possa invadir essas partes obscuras do nosso coração. E quando nós nos debruçamos na presença e começamos a colocar diante dele na presença, Senhor, essa área feia que eu tenho vergonha de falar, que eu quero abrir para você. Ele fala, opa, agora meu filho está entendendo quem eu sou. Porque eu posso resolver, eu posso curar, eu posso tratar, inclusive essa área complicada da vida. Quais são as áreas obscuras que você não está permitindo o Senhor conhecer o teu coração? Ele te conhece, mas não por completo. Porque tem áreas que você não está permitindo Ele derrubar da sua luz para transformar em nome de Jesus. Sabe por quê? Não é só porque você tem vergonha, é porque você não acredita. É porque você não conhece o Pai que você tem. Os discípulos estavam com medo, com o sentimento de órfãos, porque o Senhor não estaria mais com eles. Mas é interessante com relação à presença, que quando eu olho, por exemplo, para Judas, agora o Iscariotes, existiam áreas obscuras com relação ao roubo e à ganância que ele não permitiu que o Senhor tocasse. E durante 3 anos, ele caminhou com Jesus, 3 anos, vendo, ouvindo, até pregando, trabalhando e fazendo muitas coisas, mas ainda assim o traiu. E tem pessoas que não permitem o Senhor agir em áreas obscuras do coração. Estamos muito mais próximos do que a gente imagina, mas se a gente não permitir isso acontecer, a gente nunca vai ver coisas novas do Senhor nesse meio. Quais são as áreas obscuras que você tem vergonha, que você não gosta, que te incomodam? É o ego? É o orgulho? É algum tipo de pecado? O que tem te afastado dessa maneira, de impedir de viver coisas novas com o Senhor? Outro dia eu estava atendendo uma jovem aqui da igreja, e ela falou assim, pastor, eu tenho muita dificuldade de entender Deus como Pai. Eu falei assim, pastor, é que meu pai e minha mãe se separaram quando eu era muito pequena, e o meu pai cuidava de nós aos sábados. E todo sábado, daquilo que eu lembro, ainda muito pequena, minha mãe arrumava a gente, eu e meus irmãos, colocava a gente no sofá de casa para esperar o papai chegar. Mas sabe, pastor, eu tinha uma esperança que ele chegasse, mas a maior parte das vezes ele não chegava. E a minha mãe tentava contornar a situação para tentar protegê-lo, porque ela não queria também que a gente tivesse uma imagem ruim do nosso pai. E ela falava assim, filhinhos, vamos assistir alguma coisa, vamos brincar. E ela falava assim, não, mamãe, o papai já está chegando. Mas ele não chegava. As poucas vezes que ele chegava, normalmente levava eles para ver ele jogando bola, e quando terminava o jogo, já os levava de volta para casa antes do horário combinado com a mãe. E aquilo afetou tanto a visão dela de paternidade, totalmente distorcida, porque isso não é um pai. E eu não sei se talvez a tua visão de Deus é deturpada por causa de alguma coisa como essa. Quem sabe, não é só o nominalismo, a religiosidade ou o sincretismo, mas é inclusive uma visão deturpada de pai que você pode ter. Mas eu venho aqui dizer para você hoje as mesmas palavras de Jesus: eu não os deixarei órfãos. Eu quero orar com pessoas hoje aqui que talvez, por várias razões, ainda não conhecem o seu Pai de verdade, o próprio Deus, que se você conhecesse, você ia estar querendo passar mais tempo na presença dele. Essa semana meu pai estava aqui, ele veio da Argentina para resolver uma situação de um dia só. E eu lembro que eu liguei para o Michel e falei assim, Michel, você me libera esse dia? Sabe por quê? Meu pai está aqui, e é raro a gente conseguir ter um tempo junto, porque cada um mora num país diferente. Eu só quero passar tempo com meu pai. Então fui eu, ele e minhas 2 filhas, passando o dia inteiro juntos. Passeando, almoçando, visitando o vô. Que coisa maravilhosa. E sabe, aquela frase que eu falei para você no começo está ecoando nesse lugar. Volta para casa, volta para o teu pai,
Volta para a minha presença. Eu quero ver coisas novas do Senhor acontecendo nesse lugar. Daqueles que começam a conhecer o seu Pai de verdade, em nome de Jesus. Feche seu olho no seu lugar onde você está. Eu não preciso nem falar, você já percebeu que Deus está nesse lugar. Mas Ele quer derramar mais, porque Ele quer resolver áreas obscuras dos corações de alguns de nós aqui hoje. Ele quer trazer seus filhos de volta para sua casa e ainda mais para a sua presença. E hoje eu quero orar com pessoas que querem voltar para a presença de Deus hoje aqui nesse lugar. Se é você que Deus está falando, vem para cá, eu quero orar com você. Vem para cá e coloca o joelho aqui nesse lugar. Aqui na frente, vem para cá, pode vir. Pode vir. Pede licença às pessoas que estão perto de você. Vem para cá, eu quero orar com você. Deus está chamando você de volta. Filho, volta. Volta, filho. Volta. É você que eu estou chamando. É você que eu estou chamando. Volta, vem para cá. Vem aqui na frente. Quero orar com você. Deus está chamando pessoas de volta para a sua comunhão, para a sua presença, em nome de Jesus, nesse lugar hoje aqui. Pode vir. Isso. Pode vir. Pode vir se colocando de joelho aqui na frente. Posso colocar de joelho, posso colocar de joelho. Isso, vem pra cá. Tem mais gente que Deus está chamando, pode vir. Deus já mostrou antes o que ia acontecer. Pode vir, eu sei o que vai acontecer. Pode vir. Vem. É você que está sentindo um não, que você não quer, que você não vem. Deus está chamando para cá. Pode vir para cá. Deus está chamando seus filhos de volta para a tua presença. Oh, Senhor. Você que está bem, coloque em espírito de oração agora nesse tempo que Deus está trazendo de volta. Os filhos perdidos, ovelhas perdidas dentro de casa hoje nesse lugar. Filhos que acabaram saindo, filhos que estão voltando. O Senhor está trazendo. Vem. Queria pedir para você fechar os seus olhos no seu lugar. Existem pessoas aqui que nunca conheceram esse Pai que estamos falando hoje aqui. Não conheceram ao Senhor, e o único caminho para conhecermos ao Senhor é através do seu próprio Filho. Quem conhece o Filho conhece o Pai. Ele é aquele que nos conecta ao Senhor. E talvez ouvindo essa mensagem, ouvindo essas histórias, você está entendendo que Deus tem coisas novas para fazer através da tua vida. Foi Ele que te criou, foi Ele que te formou, e Ele quer usar a tua vida poderosamente. E você talvez veio para cá hoje com um sentimento de solidão, perdido, de orfandade. Veio para cá ouvir que você tem um Pai que vai te acompanhar e nunca mais vai te abandonar, e a sua presença vai estar constante junto com você por onde você andar. E se você hoje quer fazer essa oração, convidando a Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, eu quero desafiar você no seu lugar onde você está, a repetir uma oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo pelos meus pecados, eu convido o Senhor para ser o Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, que eu possa sair daqui hoje acompanhado, sabendo quem é o meu Pai, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, levanta a mão do você está, eu quero orar por você, a gente vai sair ao culto logo depois. Onde seu lugar, onde você está? Amém, amém ali atrás, amém, amém aqui na frente. Quem mais? Quem mais fez essa oração hoje aqui? Amém ali em cima, quem mais? Quem mais? Quem mais fez essa oração? Amém aqui embaixo. Amém, 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 amém. Você fez essa oração, depois eu quero convidar você para vir aqui à frente, se você não está ainda, para receber uma oração dos nossos líderes aqui que estão com o colete. A gente quer poder te conhecer, te ajudar nessa caminhada em nome de Jesus.
Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo na tua presença. Queremos te agradecer, Deus, porque a tua presença é algo tão especial. É algo que não existe nada nessa terra que pode substituir, forjar, formar. Senhor, não existe nada melhor do que caminhar na tua presença acompanhado pelo Senhor, Pai. Eu quero pedir, Deus, não nos deixe órfãos, Pai. Que nunca mais usemos da religiosidade, do sincretismo, ou muitas vezes nos dizemos que digamos que somos cristãos quando não estamos vivendo aquilo que a palavra diz realmente, Pai. Sabemos quem é o nosso Pai, queremos transbordar do nosso Pai por onde fomos. Senhor, limpa as áreas obscuras do nosso coração, invade e nos conhece por completo. Enche-nos, Deus, com mais e mais e mais e mais e mais da tua presença. Nos visita, Pai. Essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.